Olá, boa tarde. Valorize o essencial. É esse o tema de uma importante campanha do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para apoiar e valorizar os trabalhadores em serviços públicos essenciais que estão há 15 meses na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. A campanha da Cruz Vermelha, que conta com o apoio do Supremo Tribunal Federal, é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos outros. Governo Federal informa ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que 72% dos indígenas já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro apresenta ao STF um aditamento na ação contra os decretos estaduais que fixaram lockdowns. Também questionou no aditamento as medidas de restrição de circulação nos estados do Paraná e do Rio Grande do Norte, que ainda seguem em vigor. E ainda, plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na ação penal contra o ex-presidente Lula, referente ao triplex no Guarujá, em São Paulo. O governo federal informou ao Supremo Tribunal Federal que 72% dos indígenas já estão vacinados com as 2 doses contra a Covid-19. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, se reuniu com representantes de povos indígenas e com os ministros da Saúde, da Defesa e da Advocacia Geral da União para discutir a proteção da saúde e segurança dessa população. O ministro Luiz Roberto Barroso é relator da ação apresentada pela ABIP, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que pede proteção maior a essa população durante a pandemia. Desde o ano passado, ele vem adotando medidas para garantir a segurança das comunidades. Em março, Barroso homologou parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 para os povos indígenas, apresentado pelo governo federal, e fez várias ressalvas, estabelecendo prazos para as ações, inclusive para a divulgação de informações sobre o trabalho de imunização. Nesta terça-feira, Barroso se reuniu com os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Defesa, General Braga Neto, e da AGU, André Mendonça. O ministro da Saúde informou que 72% dos indígenas já foram imunizados com 2 doses da vacina contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, dos 247 mil indígenas vacinados, quase 87 mil já tomaram a 2ª dose. A vacinação é realizada pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena dos 34 distritos sanitários especiais. O governo também informou que todas as medidas de segurança das comunidades Yanomami, em Roraima, e Munduruku, no Pará, já foram tomadas com o reforço da Força Nacional. Na última segunda-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve decisão do ministro Barroso, que determinou à Polícia Federal a adoção de todas as medidas necessárias para garantir a segurança nessas terras. Numa videoconferência realizada ontem com representantes das 2 comunidades, o ministro ouviu mais detalhes sobre os problemas de segurança que os indígenas enfrentam desde maio por causa de invasões de garimpeiros nas áreas. Os indígenas reforçaram a importância do Supremo para garantir a segurança da comunidade. Depois do encontro com a equipe do governo, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que invadimos o território indígena e disse que agora todos temos o dever moral de proteger os povos tradicionais e que isso vai muito além das questões humanitárias. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, julgou incabível ação contra a atuação do governo na implementação da reforma agrária. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A decisão se deu na ação ajuizada por 2 confederações de trabalhadores rurais e agricultores familiares e por 5 partidos políticos, o PT, PSOL, PCdoB, PSB e pela Rede Sustentabilidade. Todos são contra atos do Poder Público Federal que resultaram na paralisação da reforma agrária. A ação cita que processos de desapropriação foram suspensos, a aquisição de terras foi interrompida e também houve suspensão na realização de vistorias em imóveis rurais. A análise coube ao ministro Marco Aurélio.
Para ele, a ação apresentada, além de não demonstrar discussão constitucional, não pode ser utilizada para a implementação de política governamental. Por isso, determinou o arquivamento do processo. O ministro destacou que a concretização de políticas públicas deve ser realizada pelo Poder Executivo sem interferência do Supremo Tribunal Federal. Os partidos PSB, PT, PSOL e Rede apresentaram uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pedem que a Corte determine que o governo federal apresente por meio do Ministério do Meio Ambiente, num prazo de máximo de 30 dias, um plano consistente para a implementação imediata de medidas para impedir, neste ano, a repetição dos incêndios no Pantanal. Segundo as legendas, esse plano deve ter um programa de manejo integrado do fogo, a contratação e treinamento de brigadistas, incluindo diferentes segmentos indígenas, populações tradicionais, fazendas e pousadas. O presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal um aditamento na ação contra os decretos estaduais que fixaram lockdowns. Os novos questionamentos foram entregues depois que a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da ação. No parecer, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que a ação não deve ter o mérito analisado, porque os 3 decretos questionados inicialmente tinham prazo de vigência que se encerrou na primeira quinzena de junho. Segundo o Ministério Público, 2 chegaram a ser prorrogados, mas o governo federal não chegou a questionar especificamente as novas normas. No aditamento, que é o procedimento jurídico para completar uma ação, a Advocacia Geral da União, que representa o presidente Jair Bolsonaro, pede que o Supremo vá além de analisar apenas casos concretos sobre medidas de isolamento social nos estados. Agora, o pedido é para que seja julgada a Lei de 2020, que permite medidas de restrição a direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, como a restrição à circulação de pessoas, toque de recolher e ao funcionamento do comércio, lockdown. Pede ainda que as medidas restritivas, eventualmente editadas via decreto, sejam submetidas a referendo das respectivas casas legislativas no prazo de 24 horas, conforme artigo 136 da Constituição Federal. E que atos normativos ou administrativos não sacrifiquem as liberdades fundamentais da população, como os direitos de trabalho, de iniciativa econômica, de subsistência e de locomoção no território federal. Além de questionar mais elementos para serem analisados pelo Supremo, a Advocacia Geral da União também questionou no aditamento as medidas de restrição de circulação nos estados do Paraná e do Rio Grande do Norte, que ainda seguem em vigor. O caso ficou sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do habeas corpus em que discute uma decisão da segunda turma do STF que declarou a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro na ação penal contra o ex-presidente Lula referente ao triplex no Guarujá, em São Paulo. A sessão por videoconferência está marcada para logo mais, às 14h. O plenário analisa o agravo regimental apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, relacionado à decisão monocrática do relator ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e a perda de objeto dos processos conexos, entre eles o habeas corpus julgado pela segunda turma em 23 de março desse ano, referente à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula sustenta que a turma já decidiu o caso e que, portanto, em questão de ordem na ação penal 618, não se admite a alteração do órgão julgador para o plenário após iniciado o julgamento, sob pena de ofensa ao princípio do juízo natural. Até o momento, há 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma, dos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, e das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. O julgamento será retomado para o voto do ministro Marco Aurélio, que havia pedido vista dos autos.
E você vai ver a seguir, Cruz Vermelha lança campanha sobre a valorização dos trabalhadores em serviços essenciais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. Essa campanha conta com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Você conhece os detalhes? Daqui a pouco, fique com a gente. Eu posso citar dois aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses dois itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje pelo canal do CNJ no YouTube o evento Mães em Luta por Justiça, a resolução do CNJ número 253 de 2018 e o papel do Poder Judiciário. Participaram desse evento conselheiros, autoridades e mães que tiveram filhas e filhos desaparecidos e que tiveram direitos violados, como o de acessar o processo. O secretário-geral do CNJ, Walter Schwenkner, lembrou que é alarmante o número de pessoas desaparecidas no país. A cada ano cresce o número de pessoas desaparecidas no Brasil. De 2007 a 2018, as estatísticas apontavam uma estimativa de que 858 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, foram dadas como desaparecidas. Nesse período de mais de uma década, a média é de 71 mil registros de pessoas desaparecidas por ano. Números que impressionam. O Anuário da Segurança Pública de 2020 aponta que em 2019, 2 anos atrás, foram recebidas quase 80 mil notificações de pessoas desaparecidas e só foram localizadas cerca de 39 mil pessoas no ano de 2019. Os dados são alarmantes, o seminário, as palestras foram incríveis, toda a participação, você acompanha a cobertura completa do evento Mães em Luta por Justiça do CNJ, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da noite. Bom, e falando em campanha, a Cruz Vermelha lançou uma campanha sobre a valorização dos trabalhadores em serviços essenciais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. É a campanha Valorize o Essencial, que conta com o apoio do Poder Judiciário. Exaustas por mais de 1 ano de pandemia, as equipes de saúde não poupam esforços para cuidar e dar afeto aos pacientes. Há mais de 1 ano, com a pandemia, os profissionais de saúde vivem uma rotina que é uma luta pela sobrevivência, um trabalho de exaustão física e mental. O medo que a gente tinha de realmente não conseguir dar o nosso melhor para os pacientes, porque era um número absurdo de pessoas que estavam em situações críticas, precisando de respiradores, pessoas que precisavam de oxigênio, a gente não tinha como dar suporte para todas aquelas pessoas que estavam necessitando do nosso auxílio e a gente tentando fazer o nosso melhor. A parte psicológica de todo mundo foi alterada. Eu tenho vários colegas que começaram tratamento com psiquiatra, psicólogo também. Eu já tinha ansiedade, eu tive que voltar na psiquiatra que eu faço acompanhamento para poder aumentar a dose dos remédios, que realmente foi bastante difícil para a gente. Muitos desses profissionais atuam não apenas com os pacientes, mas também com as famílias deles. Cabe a nós, nessa sensibilidade da escuta, da família sentir que está sendo acolhida e buscar essa compreensão entre a família e o profissional e designar também aos demais, né? Então, o assistente social, ele é aquele profissional da saúde que vai intervir naquilo que, de repente, não está tão perceptível quando o paciente dá entrada no hospital. Francimar é auxiliar de serviços gerais e o trabalho dele também é importante na unidade de pronto atendimento Yolanda Queiroz, em Fortaleza, Ceará. Me sinto, a certo ponto, útil, né? Porque a partir a gente é o primeiro processo, né? Para
tem que fazer primeiro a limpeza para depois estar apto para os profissionais atuarem, né, em cada setor. E durante essa pandemia foi um período que sobrecarregou todo mundo e a gente não foi diferente. A demanda de pacientes que era muito grande, a gente via muitas coisas e ficou na história, né, para a gente. Esses profissionais não apenas lidam com a doença, mas com as dificuldades para combatê-la, seja por falta de material ou por falta de recursos. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, de março de 2020 até fevereiro deste ano, quase 5.800 profissionais de saúde morreram por consequência direta dos desafios do combate à pandemia da Covid-19 no Brasil. Os profissionais mais atingidos foram enfermeiros e médicos. Por isso, a campanha Valorize o Essencial atua em duas frentes. Uma voltada para dirigentes e gestores com dicas e práticas de cuidados do estresse de profissionais dessa área, e a segunda linha da campanha é para aumentar a empatia das pessoas para apoiar e reconhecer o trabalho das equipes dos serviços essenciais. Os profissionais de serviços essenciais que atuam na linha de frente contra a Covid-19 merecem respeito e solidariedade. São verdadeiros heróis anônimos que estão em ação desde março do ano passado, né, gente? Para falar mais sobre essa campanha, eu converso agora com a responsável técnica do programa Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais da Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha aqui no Brasil, a Lívia Schunk. Oi, Lívia, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. Muito obrigada pela oportunidade, em nome do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a campanha Valorize o Essencial. Bom, essa campanha atua em duas frentes. Uma delas visa aumentar a empatia. A sociedade reconhece esses heróis que estão aí há tantos meses no combate à pandemia. A campanha vem alcançando bons frutos. Sim, Rafaela, nós lançamos nossa campanha no ano passado, quando atingimos o triste marco das 100 mil mortes pela Covid. E hoje, atingindo o marco das 500 mil mortes, nós estamos relançando uma nova fase, justamente para reforçar esse apoio e essa valorização aos profissionais que tanto precisam. Né? A gente observou que ainda existem incidentes que ocorrem contra esses profissionais, ataques mesmo como situações de agressões físicas e verbais, não somente contra os profissionais, mas contra o serviço como um todo. Algumas unidades, não somente de saúde, mas escolas e unidades de assistência social, têm sofrido roubos, depredações. Então, é muito importante que a gente coloque um pouco em evidência o que esses serviços vêm passando, todo o esforço que vem sendo feito para ofertar o melhor serviço possível para a população com os recursos que existem, para que fomente essa empatia entre a população e os profissionais e assim a gente possa aproximar um dos outros. Esse é o objetivo principal da nossa campanha. E o envolvimento de todos os atores envolvidos no processo também é fundamental, né? Eu quero que você chame a atenção agora para essa parceria, essa adesão do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e tantas outras instituições nessa união de esforços. Rafaela, o apoio do Supremo Tribunal Federal é fundamental. No momento de pandemia, onde temos essas terríveis consequências para todas as populações, sobretudo as populações mais vulneráveis, é fundamental unirmos esforços, né, vindos da comunidade, das diferentes instituições, da sociedade civil. Então, novamente, agradecemos o apoio do Supremo Tribunal Federal e seguiremos juntos nesse trabalho, em parceria, para que consigamos cada vez melhores resultados. Lívia, a imprensa tem falado muito desde o início da pandemia das condições de trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente, né? Ao longo dos meses, a gente já se deparou com a falta de equipamentos, o uso de EPIs, né? Muitos não tinham máscaras adequadas, enfim, a estrutura necessária para o trabalho. Ao longo dos últimos meses, isso melhorou? O que você observa? Então, Rafaela, de fato, no início da pandemia, existia todo um esforço para lidar com o novo, com o desconhecido, com os recursos que existiam naquele momento, que não havia preparação, né, para lidar com tanta necessidade de atendimento.
Logo, com o passar dos meses, outros desafios foram se colocando, né? O próprio tempo da pandemia, de forma tão prolongada, são mais de 15 meses de pandemia, submete esses profissionais a um estresse, a elevadas cargas horárias de trabalho, a lidar com perdas e lutos de forma contínua, a afastamento de seus familiares. E tudo isso, de forma prolongada e exacerbada, faz com que esses profissionais sofram consequências físicas e emocionais consideráveis, fora toda a questão das perdas mesmo das vidas desses profissionais, como já foi citado aqui na reportagem. E como é que vem sendo o trabalho da Cruz Vermelha? O comitê tem um acompanhamento, um acolhimento? Na prática, como é a atuação de vocês? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, por meio da campanha Valorize Essencial, estará disponibilizando mensagens de autocuidado direcionadas diretamente a esses profissionais dos serviços essenciais, onde eles vão poder, por meio de medidas simples e práticas, cuidar um pouco melhor da sua saúde física e emocional. E nós também estaremos disponibilizando mensagens para que eles possam adotar medidas e condutas que os protejam melhor quando estiverem vulneráveis a situações de violência. Então, essa é a nossa colaboração nesse momento com a campanha. Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sempre um trabalho maravilhoso. Parabéns pela campanha de vocês. Conte com a gente para divulgar e para falar cada vez mais sobre esse assunto que a gente precisa, sim, chamar a atenção da sociedade e valorizar o essencial, que é o nome da campanha. Lívia, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Obrigada, Rafaela. Obrigada, TV Justiça, por esse espaço e pela oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante. Conte com a gente. Tchau, tchau, Lívia. Obrigada. E você vai ver a seguir, evento do Conselho Nacional de Justiça discute assistência a familiares de vítimas de violência e de mães de desaparecidos. Nós voltamos já já. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que servidor que tomou posse em cargo civil permanente não deve retornar à carreira militar. A primeira sessão do STJ denegou o mandado de segurança por meio do qual um servidor que tomou posse em cargo público civil buscava, com base na portaria do Exército, ser reincluído no serviço ativo das Forças Armadas. Para o colegiado, além de o servidor ter ingressado no serviço público civil antes da edição da portaria, o Estatuto dos Militares não prevê a hipótese de reinclusão depois da desistência do estágio probatório. Depois de tomar posse no cargo civil, o servidor foi transferido para a reserva não remunerada do Exército em abril de 2015. No processo, o servidor alegou que a portaria 1347, editada em setembro daquele ano, garantiu ao militar de carreira o direito à reinclusão no Exército, nos casos de interrupção ou não conclusão do curso de formação por falta de aproveitamento. O servidor, então, protocolou o pedido de reingresso no Exército em novembro de 2015 e, em agosto de 2016, essa portaria foi revogada. Durante o julgamento do mandado de segurança, o ministro Og Fernandes apontou que não haveria como reconhecer a existência de direito líquido e certo ou legítima expectativa do servidor, já que ele tomou posse no cargo civil antes da edição da portaria de 2015. E que, quando o servidor decidiu deixar a carreira do Exército, não havia previsão de reingresso nas Forças Armadas, de forma que ele resolveu passar a integrar o serviço público civil ciente dessa condição. O voto do ministro Og Fernandes foi acompanhado por maioria pela primeira sessão. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde deve indenizar paciente por recusa indevida de cobertura de transplante de fígado. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de um plano de saúde e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou o plano a reembolsar em R$ 87 mil um paciente que, depois da recusa da operadora, precisou pagar pelo transplante de fígado por conta própria.
No recurso especial interposto ao STJ, a operadora alegou que o contrato com o consumidor excluía a cobertura desse tipo de procedimento. Afirmou ainda que o paciente optou por realizar a cirurgia fora da rede hospitalar credenciada e o plano não poderia ser responsabilizado. Porém, o colegiado entendeu que a condenação da operadora de saúde pelos danos materiais causados ao paciente foi baseada tanto na recusa sem razão da cobertura, quanto no descumprimento de sentença proferida em outra ação, a qual já havia determinado ao plano o pagamento do transplante, motivo pelo qual não poderiam se restringir ao reembolso nos limites estabelecidos contratualmente. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a questão relativa à obrigação de custeio da cirurgia pelo plano já foi analisada na outra ação, não sendo possível examinar a controvérsia novamente. E frisou ainda que, se o transplante foi negado, não há outra opção para o beneficiário senão fazer a cirurgia por conta própria ou pelo Sistema Único de Saúde. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.